Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade para me conectar com outras pessoas. Eu sempre fui muito tímido, não gostava de falar sobre o que é, sobre aquilo que me dava interesse, porque eu nunca olhei assim para as pessoas e pensei, nossa, essa pessoa se interessaria com o que eu tenho para falar. Eu nunca pensei nisso. Para mim sempre foi muito difícil me conectar com as pessoas. Então, no ensino fundamental eu tinha poucos amigos. E sempre foi assim. Algo que me marcou bastante foi a época da pandemia, justamente, porque naquela época, pelo medo de sair de casa, por todo o receio, eu acabei me afastando de todo mundo que eu conhecia na escola, meus colegas, meus amigos mais íntimos. Eu fiquei muito tempo totalmente sozinho, sem falar com ninguém. Naquela época eu fiz muitos amigos pelas redes sociais, amigos que eu carrego até hoje, que foram muito importantes pra mim, porque naquela fase da minha vida eu me sentia muito sozinho, muito solitário. E o tempo foi passando, eu fui adiando tudo o que eu poderia fazer. Fui vivendo um dia de cada vez, eu acho que só sobrevivendo, eu nunca não tava vivendo de verdade. Eu só ficava sozinho. Bom, eu sempre fui uma pessoa que tive muito gosto pra leitura, pra desenho, pra escrever. Eu sempre gostei muito de escrever poesia, histórias, contos. Sempre gostei muito de música, principalmente MPB. E sei lá, eu acho que eu nunca pensei que o que eu gostava seria válido para outras pessoas, que elas se importariam com o que eu tinha a dizer. Acho que esse foi também um dos motivos que eu acabei me retraindo, né? Ficando cada vez mais introspectivo. Quando eu entrei na era em José do Patrocínio Mota, eu não esperava que eu fosse fazer tantos amigos assim. Logo de cara eu já fiz muitos amigos que eu levo, levei e levo sempre comigo. Cada um é muito importante pra mim. Cada um, eu acho que cada um faz um pouco do que eu sou. Tudo que eu passei na minha vida construiu a pessoa que eu sou hoje. É, os amigos que eu fiz, as músicas que eu ouvi, os filmes que eu assisti, os livros que eu li, tudo que eu escrevi até hoje, que é muita coisa na verdade. Tudo isso contribuiu para que eu fosse a pessoa que eu hoje sou. Os meus amigos também são grande parte disso. Eu tenho amigos muito valorosos. Alguns deles eu poderia citar, bom, Celso. No começo foi muito difícil, foi realmente muito difícil. O primeiro ano aqui na Eren José do Patrocínio eu estava realmente sozinho. Eu estava voltando a conversar com aquelas pessoas que eu conversava desde o começo da minha vida, aqueles que eu via como os melhores amigos, mas já não era mais a mesma coisa, não no começo, depois foi ficando mais fácil. Eu acho que algo que sempre me salvou foi tentar. Eu sempre tive muito medo de fazer qualquer coisa, sempre. O medo sempre me parou bastante. Mas quando eu insistia no que eu realmente queria fazer, o que eu tinha vontade, mesmo quando eu não chegava no resultado que eu esperava, eu acho que sempre foi muito importante tentar e não desistir. Bom, eu comecei falando mais da frente, mas deixa eu voltar um pouco mais pra trás. Eu, eu nasci lá em Vitória do Santo Antão, cresci a maior parte aqui, né, até hoje, São Bento. Eu estudei até o quarto ano. Primeiro eu estudei no Emília, na verdade, Emília Xavier de Souza. Depois eu fui para o Zenai de Magalhães. Depois pro Cônego e finalmente pra cá. Eu confesso que eu não tenho muitas memórias assim, desses lugares. E algumas são bem ruins, na verdade. Eu acho que as melhores memórias que eu construí são realmente as daqui. Claro que nem tudo é um mar de rosas, eu não vou falar que, nossa, todas as memórias aqui foram perfeitas. Houve também momentos muito difíceis que eu também tive que encarar. E tudo isso sempre foi construindo, né, quem eu sou hoje. E eu estou satisfeito. Às vezes não, mas no momento em que eu gravo esse vídeo, a visão que eu tenho é que eu acho que eu sou uma pessoa que está sendo construída e eu estou aprendendo bem. Eu acho que eu estou aprendendo bem com
meus acertos, aprendendo mais com os meus erros do que com os meus acertos, porque, claro, eles são que mudam o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso ponto de vista, e eles têm me ensinado bastante. Aqui na escola, como eu já disse, eu fiz muitos amigos. Eu construí muitas memórias, conheci a minha namorada, que eu amo muito ela, realmente amo muito ela. E aqui eu vivi muita coisa, e eu ainda vivo. O ano não acabou, é claro. Mas a gente tá na metade do ano, e eu tô ficando com medo. Eu tenho medo de dar adeus às pessoas que eu já conheço há muito tempo. Eu tenho medo de me despedir dos meus professores, dos meus amigos, os meus amigos mais importantes, até os colegas que eu nunca falei muito, eles estão começando a se tornar cada vez mais importantes pra mim. E tudo isso me dá muito medo. Eu não sei ao certo ainda o que eu quero pra minha vida, eu não sei qual faculdade fazer, não sei realmente o que eu quero. E tudo isso me apavora, porque eu sinto que eu tô dando tchau, e eu realmente estou me despedindo de uma fase muito importante da minha vida, que vai definir quem eu sou, e que talvez já tenha definido. Cada minuto, cada hora, cada semana, cada mês, cada ano aqui foi muito gratificante, e ainda é. Eu realmente gostei muito das pessoas que eu conheci aqui, dos momentos que eu tive. Eu acho que eu não tenho certeza ainda o que eu quero fazer. Eu realmente não tenho. Com o que eu quero trabalhar, mas eu acho que trabalhar com pessoas é algo que eu sempre tive vontade. Porque eu acho muito bonito as relações humanas. Algo que eu dou muito valor é a memória. Se tem uma coisa que eu quero é ficar na memória das pessoas pelas quais eu já passei. Eu acho que a vida é isso. Qual é o sentido da vida? Qual é o valor de tudo isso? É só conhecer pessoas e depois acabar no sono eterno da morte? Qual valor teria se fosse só isso? Eu acho que o que dá o valor pra vida, pessoal, o que dá valor pra vida é a morte. Porque a vida é tão fugaz. Ela passa pelos nossos olhos e a gente nem vê ela se esvaindo. Ela passa pelas nossas mãos. E depois, quando a gente vê, não sobrou nada. Então, o que a gente guarda na memória sempre vai ser o mais importante. As lembranças. Porque tudo que a gente viveu é quem a gente é. Eu quero ficar na lembrança das pessoas. Eu quero ser infinito no coração de cada um. Que eu já toquei com as minhas palavras, com um abraço, com algum momento nosso, alguma recordação. Eu quero viver no coração de cada um, e eu também quero que vocês vivam no meu. Eu falei que eu gostava de ler. Tem uma frase do autor de O Pequeno Príncipe, que é o meu livro favorito, que é: as pessoas que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Eu quero deixar um pouco de mim em cada um que eu conheço e que já conheci, e eu quero que deixem também um pouco de si para mim. Eu acho que no final só sobram as lembranças, só sobra a memória, só sobra o que a gente construiu aqui. E a vida é muito curta pra viver com medo. No fim, pessoal, todo o material ele se desgasta, quebra, ele é consumido pelo tempo. Só o que sobra é o amor. São os sentimentos por quem a gente já amou, aqueles que já passaram por nós e que deixam as lembranças que nós guardamos no nosso coração. Então, para finalizar, eu gostaria de recitar aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre memória. Inclusive é o nome do poema. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não.
As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma das mãos. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Dedico este vídeo a Emily, que me devolveu o amor à vida, Celso, que me fez perceber que ter fé é importante, Clark, que me mostrou que às vezes é preciso se perder no mundo para se encontrar, Letícia, que me ensinou que a falta de comunicação pode pôr fim numa amizade, Guilherme, que me mostra a ser mais forte no dia a dia, Pablo, que é um lunático que eu respeito muito, e por fim Rafael, que me fez perceber que a vida é muito curta para não ser estranho. Obrigado por serem um pedaço de mim.